Capítulo 32 Superstes, o sobrevivente. Naquela tarde a vila parecia, por um instante, um lugar fora do tempo onde a guerra não havia chegado, onde o mundo não estava desabando. Enor apertava contra o peito o xale de linho gasto, sem conseguir conter o sorriso, as mãos trêmulas entre a incredulidade e o alívio. Ali, diante de seus olhos, estavam eles, voltaram, contra todas as expectativas. Contra o que sussurravam os ventos eles voltaram. Sexto, Clórias, Brida, vivos, inteiros ao menos por fora. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram só de dor, não eram só de alívio. Era como se o próprio corpo não soubesse direito se tremia de alegria ou de medo. Que tal? Começou, ajeitando o xale nos ombros entrarmos. Estou certa de que todos estão famintos. No jantar, podem nos contar tudo. Tudo o que aconteceu, por um breve instante. Ninguém respondeu. Sexto desviou o olhar, apertou os lábios. Clórias abaixou a cabeça. Brida respirou fundo, fechando os olhos como quem tenta conter um vendaval por dentro. Enor percebeu no silêncio, na ausência de sorrisos, nos olhos que evitavam os seus. Ela respirou mais uma vez, buscando encontrar lógica na própria voz, e prosseguiu. Eu sei que a dor se espalhará em breve, mas também haverá alegria, a alegria dos que podem, hoje, abraçar aqueles que retornaram. Por isso, sua voz trêmula tentou se firmar. Eu sugiro que façamos um banquete. Seu olhar percorreu cada rosto, um a um, como quem busca, na expressão dos outros, uma confirmação, uma fuga, qualquer coisa. Silêncio. Longo, cruel, silêncio de quem não sabe como dizer, silêncio de quem já sabe, mas não quer ouvir. Ela forçou um sorriso, forçado demais, quase infantil. O que foi? Sussurrou. Digam. O peito apertou, a respiração falhou. Onde está Iorwerth? Ninguém respondeu. O nome veio mais uma vez, agora com a voz embargada. Iorwerth, depois mais forte, mais urgente. Iorwerth. Os olhos se arregalaram, as mãos apertaram o peito. Ela então olhou para Sexto, e viu o que não queria ver. Viu as lágrimas contidas, o maxilar trincado, os olhos marejados do homem que, até então, nunca se permitira fraquejar diante de ninguém. Sexto, a voz desfez-se em um fio. Onde está meu filho? Onde está meu menino? Ele tentou, de verdade, tentou falar. Mas não houve palavra, apenas os olhos que gritavam aquilo que a boca não sabia dizer. Foi o bastante. O mundo escureceu, os olhos de Enor perderam o foco, e, antes que alguém pudesse segurá-la, as pernas fraquejaram, os braços tombaram, o corpo caiu, e, quando tocou o chão frio da vila, parecia que, junto dele, tombava também tudo aquilo que ela acreditava ser capaz de suportar. Dentro da casa grande, a luz trêmula do fogo projetava sombras vacilantes nas paredes. Enor estava deitada na cama, a respiração curta, os olhos fundos, perdidos num vazio que nenhuma palavra podia preencher. Seren, sentada ao seu lado, segurava-lhe a mão com ternura. Uma amiga, quase uma irmã, presença constante em tempos de paz e agora, sobretudo, em tempos de dor. Sexto, em silêncio, passava a mão devagar sobre a testa de Enor, como quem tenta, no toque, aliviar uma dor que não sabe como enfrentar. Por fim, a voz de Enor quebrou o silêncio, trêmula, arrastada, cheia de algo que misturava incredulidade e desespero. O que houve? Sua voz era um sussurro quebrado. Como eu perdi meu filho mais novo? Sexto fechou os olhos por um instante, buscou forças onde já não havia. A primeira batalha foi um caos. Enor, ninguém sabia quem estava vivo, quem lutava, quem fugia. Tudo se perdeu. Perdemos muitos amigos, e, respirou fundo, lutando contra a própria voz. Muitos desapareceram. Passou a mão no rosto, engolindo em seco. Então, veio a tempestade, a mais cruel que já vi. 2 dias inteiros de chuva, lama e morte. Mal conseguimos recolher os feridos, ou os mortos. A voz falhou, mas ele forçou-se a continuar. Quando ela parou, fomos atacados outra vez. Um ataque brutal. Sobrevivemos, ou o que restou de nós. Mas Iorwerth, seus olhos marejaram. Iorwerth já havia desaparecido. Antes da chuva, procuramos por muito tempo. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado que qualquer grito. Então, Enor apertou com força a mão de Seren.
Seu olhar aceso, febril, recusava aceitar. Então, sussurrou: ele está vivo. Fechou os olhos, como quem afirma ao universo: deve ter fugido. Se refugiou na floresta. Deve estar perdido, mas vai encontrar o caminho de casa. Vai sim. Cesto engoliu seco. Sorriu com doçura, um sorriso triste, frágil, como vidro prestes a trincar. Claro, meu amor, claro que sim, agora. Ajeitou o cobertor sobre ela. Agora você precisa descansar. Foram muitas emoções. Virou-se então, olhando para os demais no cômodo. Saiam, por favor, deixem-na repousar. Depois olhou para Seren, e sua voz suavizou-se. Seren, fique com ela até eu voltar. Sim, ela assentiu imediatamente, segurando a mão de Énora com ainda mais força. Sim, pode deixar. Cesto se inclinou, depositou um beijo demorado na testa de Énora, e então deixou o quarto. Na sala, a penumbra era cortada apenas pelo clarão do fogo da lareira. Encostado na parede, braços cruzados, olhar perdido no vazio, estava Ezra. Ao lado, Clórias andava de um lado para outro, inquieto, com os olhos úmidos e as mãos trêmulas. Assim que Cesto entrou, Clórias se virou. Pai, a voz falhou. O senhor acha que ele pode estar vivo? Cesto respirou fundo, passou a mão sobre a barba, depois cruzou os braços. Não é improvável, respondeu, baixo, como quem pesa cada sílaba. Então acha que... Clórias tentou prosseguir, mas não conseguiu. Ezra, até então em silêncio, ergueu a cabeça e falou, seco, como um golpe de espada. Precisamos ser realistas. Seus olhos eram duros, mas sua voz carregava uma dor escondida. Conheço Yoruert. Ele não fugiria. Isso não está nele. Fez uma pausa, cerrando os punhos. Na melhor das hipóteses. Foi ferido, capturado, se não está morto. Apertou os lábios. Foi crucificado, ou vendido como escravo. Roma faz isso. Sempre fez. Silêncio. Ezra respirou fundo, e sua voz agora veio mais baixa, mais pesada. E não podemos ir atrás dele, nem devemos. Mesmo que tentássemos, seria praticamente impossível localizá-lo. E, se encontrássemos, impossível trazê-lo de volta. Precisamos. Engoliu a própria dor. Precisamos seguir em frente. Cesto não respondeu. Não havia resposta. Apenas abriu os braços e apertou Clórias contra o peito. Apertou com força, forte, como se aquele abraço fosse capaz de impedir o mundo de desabar. E então, chorou. Chorou como não chorava desde que era menino. E naquela noite, não haveria sono para ninguém. O amanhecer chegou sem cor, sem canto de pássaros, sem cheiro de pão. Pouco a pouco, homens e mulheres começaram a se reunir diante da casa grande. Alguns chegavam cabisbaixos, outros com os olhos fundos, carregando nas mãos pedaços de tecido, mantos, ou apenas o peso invisível de tudo que não sabiam como carregar. Murmúrios surgiam aqui e ali, palavras soltas, lamentações abafadas, nomes sussurrados como orações quebradas. Clórias foi o primeiro a abrir a porta. Saiu, olhou aquele povo reunido e, por um instante, pareceu não saber o que fazer. Logo atrás dele, Énora surgiu, o rosto pálido, esgotado, mas sustentando uma dignidade que nem a própria dor foi capaz de quebrar. Cesto veio em seguida. Quando seu corpo cruzou o limiar da porta, o burburinho cessou. Todos os olhares se voltaram para ele, não como quem espera ordens de um comandante, mas como quem espera, desesperadamente, uma âncora, uma palavra que dê algum sentido ao que restou. Ele respirou fundo, cruzou os braços, observou aqueles rostos partidos, e então falou, a voz firme, grave, marcada pela fadiga dos que já choraram tudo e ainda assim, carregam mais lágrimas por dentro. Há muito, muito o que lamentar hoje. Seus olhos percorreram cada um, não só a derrota que sofremos, nem apenas a ameaça que agora se aproxima, inevitável como o inverno, mas sua voz vacilou apenas por um segundo também por aqueles que se perderam ali. Fez uma pausa, apertou as mãos, fechando os punhos. Cada um deles olhou para o chão, depois ergueu o queixo. Deu a vida por nós, por todos nós, pela liberdade, pela esperança, pela paz. O silêncio que se formou parecia mais pesado do que qualquer grito. No entanto, sua voz endureceu, firme como pedra apesar da dor. Devemos estar prontos. Não para lutar. Não agora, mas para sobreviver ao que está por vir.
Seu olhar ficou mais severo. Ficaremos de luto hoje. E estaremos de luto, sempre, a partir de agora. Carregaremos esse luto em tudo que somos. Em cada passo, em cada palavra não dita, em cada olhar que desviarmos. Ergueu o braço, com a mão espalmada, como quem segura algo invisível. Mas, até que saibamos o desfecho desta guerra, respirou fundo, olhando cada rosto, como se quisesse que cada um jamais esquecesse o que diria. A seguir devemos esconder nosso rancor. Baixou lentamente a mão, e nos posicionar, no silêncio, porque, por ora, sua voz ficou mais baixa, mas mais dura que nunca é o silêncio, que vai nos manter vivos. E ninguém respondeu, porque não havia o que dizer. Apenas cabeças que se abaixaram, apenas mãos que apertaram outras mãos, apenas um povo, que agora sabia que ser livre, nem sempre é estar de pé. Às vezes, ser livre é apenas continuar respirando. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.